Oi, aqui é a Érica e a história de hoje é sobre Mary Jones, uma menina de apenas 9 anos que lutou para conseguir um exemplar da Bíblia. O seu sonho e perseverança foram a base para o surgimento da primeira sociedade bíblica do mundo, isso há mais de 200 anos atrás. Essa história é linda e você merece conhecê-la. Vamos lá? Mary nasceu por volta de 1785 no país de Gales, na Europa. Ela vivia com seus pais numa casa feita de pedras, numa vila rodeada de montanhas. O Sr. Jones, pai de Mary, era um tecelão pobre. A mãe de Mary, a Sra. Jones, era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. Como era comum naquele tempo, nem o pai nem a mãe de Mary sabiam ler. Eles não tinham nem o livro em casa, nem mesmo uma Bíblia. As Bíblias, aliás, eram muito raras naquele tempo e, como todos os livros, muito caras também. Nos dias de hoje, para aprender a ler e escrever, as crianças vão à escola, mas na época de Mary havia pouquíssimas escolas. Das poucas que havia, nenhuma ficava perto da casa dela, e por isso, embora ela tivesse muita vontade de aprender a ler, não havia quem a ensinasse. Mary ajudava a mãe nos trabalhos de casa. Limpava o chão, alimentava as galinhas, cozinhava, enfim, Mary colaborava com sua mãe para deixar a casa em ordem. Aos domingos, ela colocava seu melhor vestido e ia com seus pais para a igreja que havia no vilarejo. A igreja ficava a uns 3 quilômetros da casa da família Jones. Na igreja, ela gostava de cantar os hinos. Ela sabia uma porção de hinos e se esforçava para aprender a letra de outros hinos. O que era difícil para ela entender era o que o pastor dizia nos seus sermões. Ela não compreendia todas as palavras que ele dizia, nem conhecia todas as histórias da Bíblia que o pastor mencionava. Ele falava para gente grande e ela era apenas uma criança. Mesmo assim, ela gostava muito de ir com seus pais à igreja e procurava aprender tudo o que conseguia, em especial as histórias daquele livro grande de capa preta que era lido domingo após domingo pelo seu pastor. Mesmo não sabendo ler, ela tinha uma admiração especial por aquele livro, por seus personagens e suas histórias. Quando o culto terminava, ela se aproximava do livro para admirá-lo. Na capa, ela via 2 palavras escritas com tinta dourada. Imaginava que tivesse escrito ali Bíblia Sagrada. Era assim que o pastor chamava o livro quando pegava para ler. Ao abrir o livro, ela se perguntava como é que alguém pode entender todos esses rabiscos e continuava sonhando. Ah, se eu pudesse ler esse livro, ele tem tanta coisa bonita. Ah, se eu tivesse minha própria Bíblia para ler em casa. Um dia, quando ela já tinha quase 10 anos, o Sr. Jones chegou em casa com uma novidade maravilhosa. Em pouco tempo haveria uma nova escola a cerca de 3 quilômetros da casa deles. E assim, finalmente, Mary poderia ir para a escola e aprender a ler e a escrever. Numa fazenda não muito longe da casa dela, vivia a Sra. Evans. Ela sabia que Mary tinha sido matriculada numa escola e que logo saberia ler. Como todas as pessoas daquela vila, a Sra. Evans também sabia muito bem do amor de Mary pelas histórias da Bíblia. Foi então que a Sra. Evans fez uma promessa para ela. Mary, querida, assim que você tiver aprendido a ler, pode vir à minha casa para treinar sua leitura com a Bíblia que a minha família possui. Mary era uma boa aluna. Foi a primeira pessoa da sua família que aprendeu a ler. Essa leitura foi recompensada quando o professor dela na escola a convidou para ler, diante de todos, uma história da Bíblia Sagrada. Ela ficou muito feliz nessa ocasião e logo lembrou do convite da Sra. Evans. Num sábado de manhã, Mary foi à casa da Sra. Evans para ver de perto a Bíblia daquela família. Sobre uma pequena mesa no canto da sala, coberta por uma capa bordada, Mary viu a Bíblia Sagrada.
Chegue mais perto, disse a senhora Evans. Mas ela estava até com medo de tocar no grande livro. Ela limpou as mãos, virou lentamente algumas páginas e começou a ler. Quando Mary voltou para casa, havia um só desejo no coração dela: ter a sua própria Bíblia. Foi então que ela pediu que seu pai fizesse um cofrinho de madeira em que ela pudesse guardar as suas economias. Ela começou a trabalhar. Tricotava e vendia meias, remendava roupas, criava galinhas e vendia ovos. Ajudava os fazendeiros a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. Além disso, carregava a água do poço até as casas que pedissem. Guardava cada centavo que conseguia. Aos sábados, ela ia visitar a senhora Evans e ler a Bíblia. Depois de um ano, Mary contou o dinheiro do cofrinho, mas ainda não dava para comprar uma Bíblia. Foi uma amarga decepção, mas ela persistiu. Ano após ano, ela trabalhou e economizou. Só depois de 6 anos conseguiu o dinheiro suficiente para comprar sua própria Bíblia. Nesta época, ela estava com 16 anos. Mas aí surgiu uma segunda dificuldade. Onde ela poderia comprar a Bíblia? Não havia Bíblias à venda em sua pequena cidade. Nem mesmo o pastor tinha uma Bíblia à sua disposição. Mary ouviu que Bíblias eram vendidas na cidade de Bala, que ficava a pelo menos 40 quilômetros de distância. Para chegar lá, ela teria que percorrer um longo caminho que atravessava montanhas e florestas. A viagem era perigosa para uma jovem de 16 anos. No entanto, ela tinha apenas um pensamento. Sonhei muitos anos com isso, estou disposta a conseguir a minha Bíblia. O grande dia chegou. De manhã, bem cedo, a família Jones pediu a proteção de Deus para a viagem de Mary. Em seguida, ela se despediu carinhosamente de seus pais. Mary levava consigo 3 coisas: um lanche para o caminho, o dinheiro que ela arduamente havia juntado e um par de sapatos que ela pretendia calçar só quando estivesse perto de Bala. Como era pobre, Mary fez a longa viagem de 40 quilômetros a pé, descalça. Durante o caminho, olhando para as montanhas ao seu redor, Mary lembrou das palavras do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E assim, Mary seguiu viagem. Atravessou vales e ribeiros em seu caminho até Bala. Mary ficava cada vez mais cansada. Seus pés doíam muito. Algumas vezes chegou a pensar que não chegaria nunca a Bala. Parecia demais para ela. Nesses momentos, ela tentava encorajar a si mesma. Vamos, Mary, vamos. Não falta muito agora, ela pensava. Ao anoitecer, Mary conseguiu ver uma cidade. Era Bala. O coração de Mary bateu mais forte e, finalmente, ela havia chegado. Mais motivada do que nunca, Mary continuou novamente descendo a colina. Chegou a Bala, cansada, com fome e com os pés cheios de bolhas. Mary pediu informações para encontrar a casa de um pastor chamado Thomas Charles. Era ele que tinha Bíblias para vender. Depois de bater em várias portas e pedir ajuda, por fim, ela encontrou a casa do pastor. Ela atravessou o jardim da casa do pastor e bateu com força na porta da frente. Este era o dia que Mary esperava havia muito tempo. Ela tinha trabalhado e economizado por muitos anos para ter a sua própria Bíblia. Quando a porta se abriu, Mary disse ao pastor: meu nome é Mary Jones. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Andei 40 quilômetros para chegar aqui. Economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. O dinheiro está aqui nessa bolsa. Se o senhor quiser, pode contar. O senhor tem uma Bíblia em galês para mim? Surpreso, o pastor disse: Mary, por favor, entre e me conte tudo. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa. Além de cansada, você deve estar faminta. O pastor sorriu e chamou o mordomo para levar Mary para a cozinha. Depois de ter se alimentado, Mary contou tudo, detalhe por detalhe, ao pastor. Foi então que veio a triste notícia. Lamento muito, Mary, mas a única Bíblia em galês que tenho está reservada para outra pessoa. Mary mal podia acreditar.
Aquelas palavras acabaram com a esperança que ela sustentou por todos aqueles anos. Abalada, Mary se afundou em uma cadeira e começou a chorar. Devo voltar para minha casa sem uma Bíblia, de mãos vazias? Mary chorava desconsolada. O pastor ficou sensibilizado ao ver o choro de Mary. Na verdade, ele tinha uma Bíblia em inglês e outra em galês, e a pessoa que havia encomendado a Bíblia compreendia os dois idiomas. Então ele disse: "Não chore, Mary. Sei que ter uma Bíblia é o sonho da sua vida. Você batalhou muito para isso e merece ter sua própria Bíblia. Aqui está, pode levar, é uma Bíblia em galês." Mary deu um pulo de alegria. As lágrimas secaram e com muito carinho abraçou a Bíblia. Aquela Bíblia preciosa era dela. "Obrigado, pastor, muito obrigado." Na manhã seguinte, Mary segurou a Bíblia com as duas mãos e, transbordando de felicidade, começou a viagem de volta ao seu lar. Naquela tarde, os pais de Mary aguardavam ansiosamente o retorno da filha. Ao anoitecer, ela finalmente chegou em casa. "Olhe, papai, olhe, é a minha Bíblia", dizia Mary com um sorriso de todo tamanho. Depois de jantar, todos sentaram à luz de lamparina. Pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem ao Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia! Então, a família Jones se ajoelhou para agradecer a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido, uma Bíblia na sua própria língua, a língua que eles compreendiam melhor. Mas a história não termina aqui. Mary Jones se tornou parte de uma história maior ainda e que dura até os dias de hoje. Em seu escritório, de vez em quando, o pastor Thomas Charles lembrava como a jovem menina tinha saído feliz da sua casa abraçando a Bíblia. O pastor ficou imaginando que deveria haver muitas outras Mary Jones querendo Bíblias em seu país. Alguns anos depois, para mostrar a necessidade e a dificuldade de conseguir uma Bíblia no país de Gales, o pastor Thomas Charles contou a história de Mary em um encontro de pastores em Londres. Ali, os dirigentes das igrejas fizeram planos para obter mais Bíblias a preços acessíveis para a população do país de Gales. Quando foi sugerida a criação de uma organização para fornecer Bíblias para o país de Gales, um pastor exclamou: "É claro que uma sociedade deve ser formada por essa finalidade, mas por que só para o país de Gales? Por que não para a Grã-Bretanha toda? Por que não para o mundo inteiro?" E assim, naquele encontro que reuniu cerca de 300 pessoas, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Era 7 de março de 1804. O trabalho dessa sociedade chegou a muitos outros países. Em 1808, por exemplo, o primeiro carregamento de Novos Testamentos em português foi enviado ao Brasil. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas nacionais. Em nosso país, a Sociedade Bíblica do Brasil foi oficialmente fundada pelas igrejas cristãs em 10 de junho de 1948. Desde então, a Sociedade Bíblica do Brasil, carinhosamente chamada de SBB, tem servido às igrejas cristãs e já há alguns anos tem sempre estado entre as sociedades bíblicas nacionais que mais distribuem Bíblias e literatura bíblica. E aí, gostaram da história? Mary Jones inspirou o surgimento do movimento da sociedade. E aí, gostaram da história? Mary Jones inspirou o surgimento do movimento das sociedades bíblicas há mais de 200 anos atrás. Ela era pobre, de família pobre, mas estabeleceu para si uma meta: ter uma Bíblia que fosse sua e na sua língua. E durante 6 anos ela trabalhou duro para conseguir o dinheiro para realizar o seu sonho. Ela é uma inspiração para cada um de nós, não é mesmo? É muito bom saber que em oração, com muito trabalho, segundo a vontade de Deus, nós podemos também realizar os nossos sonhos, e principalmente se eles estão relacionados às coisas de Deus.